Olá pessoal, vamos continuar então mais um vídeo, agora sobre o capítulo 41, tá? Brasil, vamos entender o Brasil da década de 40 e 50. Gostaria que vocês pegassem a apostila na página 51. Na página 51 nós temos as fotos ali do Brasil participando da guerra, tá? A Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. E tem um ponto de partida, né, que é analisar então uma relação, fazer uma relação entre a participação brasileira no conflito e a saída de Getúlio Vargas do poder em 1945. Então, como objetivo do capítulo, primeiro é resgatar então a conjuntura do fim do Estado Novo e a renúncia de Getúlio Vargas, conhecer as características do governo de Dutra, relacionando ao cenário mundial, conhecer as principais características do governo de Getúlio Vargas, destacando a sua política nacionalista e os fatores que o levaram ao suicídio, conhecer as principais características do governo de Juscelino Kubitschek, destacando a sua política denominada nacional desenvolvimentismo, e analisar a cultura e a sociedade brasileira da década de 40 e 50. Pois bem, então, nesse capítulo, nós vamos então ter que entender então como foi a história do Brasil entre o fim do Estado Novo, né, em 1945, e o fim da década de 50, né, que coincidiu com o término do mandato de JK. Então, antes da gente iniciar esses estudos, né, nós temos que lembrar então que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial junto aos aliados, né, contra os fascistas, os nazistas, contra os alemães, e durante o governo de Getúlio Vargas, né? Então, a nação brasileira, após a participação do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, ela começou a observar que o Brasil estava lutando na Segunda Guerra Mundial contra um governo ditatorial a favor da democracia, mas aqui dentro do Brasil era exercido um governo ditatorial. Então, existia a presença então de uma contradição, né? Então, diante das pressões populares para o fim do Estado Novo, Vargas então vai começar a articular então uma estratégia de transição, porque ele pretendia deixar a presidência, mas não a política. Então, nessa época, houve intensos debates, né, em prol da anistia das pessoas exiladas durante o Estado Novo, né, que tinham sido presas. E então começou então uma grande movimentação que ganhou as ruas, a imprensa começou a divulgar em todo o país, né, que a anistia então fosse concedida por Getúlio Vargas. Então, quem participou dessas movimentações foram professores, intelectuais, escritores, né, pessoas ligadas à imprensa, enfim. Dois movimentos que vão marcar então essa mobilização pela reeleição, né, pela realização das eleições presidenciais e pela realização de eleições para a Assembleia Constituinte. Também vão ser duas mobilizações por dois motivos muito importantes aí nesse período. Na página 53 nós temos então duas fotos ali bem interessantes, que foi esse movimento, né, as pessoas nas ruas ali pedindo a convocação da Constituinte, né. Foi um movimento chamado queremismo, que eram os defensores de Getúlio Vargas, né, onde diziam queremos Getúlio, né, por isso que foram chamados de queremistas. E na foto abaixo nós temos o general Dutra, que foi eleito então em um período de renovação democrática, né. E teve seu governo marcado por uma série de contradições internas e aproximação do capitalismo dos Estados Unidos. Então, na página 53 nós temos então essas antigas e novas organizações partidárias, né? Então a UDN, o PSD e o PCdoB, né? Os três partidos, eles foram legalizados, né? Voltaram à legalidade, e Vargas ele vai acabar apoiando então um partido novo chamado Partido Trabalhista Brasileiro,
chamado PTB. Então, com a legalização da UDN, do PSB, do PCdoB e do PTB, então foram lançadas candidaturas próprias, né? Então, as eleições presidenciais, então, vai ocorrer. O PTB, né, defendeu a convocação da Constituinte, é um fato que vai marcar, então, o prolongamento de Getúlio Vargas no poder. Então, diante da pressão popular e também do Exército, os segmentos da Força Armada, o Exército, Getúlio Vargas ele vai anunciar a antecipação das eleições para dezembro de 45, o que iria acontecer em 1946. Então, as Forças Armadas, nesse momento, junto com a população, vão se mobilizar contra Getúlio Vargas, né, obrigando, então, a Getúlio Vargas a renunciar, então, ao poder em 1945. O PTB, então, de Getúlio Vargas, o Partido Trabalhista Brasileiro, sem candidato, então, nesse momento, ele vai apoiar o general Eurico Gaspar Dutra, e que vai acabar entrando, então, como candidato do PSD. Ok? Na página 53 nós temos uma foto dele ali que eu já citei. E nós temos que entender, então, qual foi a ação de Dutra, então, aí no Brasil nesse período. Então, quando a gente fala que o governo de Dutra foi contraditório, ele promulgou a Constituição, né, que garantia os direitos da população. Entretanto, ele tomou medidas que limitavam a liberdade de expressão. Então, a Constituição ela foi promulgada em 46, né, que estabeleceu o mandato do presidente de 5 anos, assegurou o voto universal, né, e secreto dos brasileiros maiores de 18 anos. Também, mas nesse momento, ele excluiu os analfabetos, os militares e religiosos. Então, pessoas que não sabiam ler e escrever não podiam votar, nem os militares, nem as pessoas ligadas à religião, padres, bispos, pastores, enfim, não podiam votar, para não exercer uma influência na questão do voto. Outra questão também do governo Dutra, que nós temos que analisar, que ele incluía, né, algumas leis que foram marcos liberais, como a extinção da censura e da pena de morte, que eram legalizadas durante o Estado Novo, né? Então, essas garantias aí de liberdades individuais vão marcar muito o governo Dutra, né, que é a retomada do direito de livre associação, por exemplo, que não existia no Estado Novo, né? Então, apesar da garantia desses direitos todos aí do governo Dutra, ele decretou também a ilegalidade de associações trabalhistas não vinculadas ao Estado, ou seja, não podia haver, então, sindicatos ou associações trabalhistas, associações de trabalho ou partidos políticos que não estivessem atrelados ao governo, tá? O governo Dutra, ele foi marcado por um conservadorismo muito grande, né? Foi marcada pela aliança com os Estados Unidos, ou seja, o bloco apoiou o bloco capitalista, né? E se tornou, então, muito evidente essa aproximação com os Estados Unidos. Na página 54, nós temos as características econômicas do governo Dutra, né? O governo Dutra, então, como estratégia para planificar a economia, ele criou o Plano SALT, que visava o quê? Visava o desenvolvimento da saúde, alimentação, transporte e energia, por isso que se chama SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. A administração de Dutra, nós temos algumas obras importantes aí que ele fez, que foi a rodovia de Rio-São Paulo e a instalação da Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco. Porém, a inflação estava muito alta, né? Havia uma desmobilização do sindicalismo, ou seja, as pessoas não reivindicavam porque o sindicato estava atrelado ao governo. Então, o Brasil sofreu uma crise econômica aí, com a queda no valor do salário, fez o custo de vida subir muito, ou seja, os produtos
ficarem muito abusivos. Houve também, e nesse momento também o Brasil abriu as portas às importações, né, que haviam sido interrompidas durante a Segunda Guerra Mundial, e a partir daí ele abriu o mercado externo, né, para produtos essenciais, né, e até supérfluos ao país. Então, assim, isso acabou diminuindo nossas reservas cambiais, né, nossa quantidade de moeda estrangeira. Mas uma característica também positiva, que Dutra encerrou sua administração, sua gestão com um saldo comercial favorável, graças ao café, tá? Por quê? Porque nós tivemos uma valorização muito grande do café durante o governo de Dutra. Depois retorna Getúlio Vargas, na página 54, nós temos ali uma campanha pela sucessão presidencial de Dutra. Getúlio Vargas vai vencer de novo como candidato do PTB, né? Ele tinha o apoio do PSP e ele ganhou com expressiva maioria dos votos, né? Ele deveria governar entre 1950 e 1955. Pois a Constituição da época dizia isso, né? Ao renunciar em 1945, então conta-se que ele, né, ele disse, né, que voltaria nos braços do povo, e ele voltou mesmo aos votos do povo, né, pela forma do voto direto. As pessoas foram lá e votaram nele de novo. Então a aproximação com os Estados Unidos e o Brasil vai sofrer uma mudança aí com a política populista e nacionalista de Getúlio Vargas. Então na política de Getúlio Vargas, quando ele retoma aí em 1950, né, a campanha política dele já anunciava, né, que o interesse dele era aprimorar a legislação trabalhista e promover o desenvolvimento da indústria nacional. Então ele defendia então que era necessário a gente ter um monopólio estatal sobre as indústrias de base, as indústrias que vão levar a indústria que constrói a indústria, ou seja, desenvolver a metalurgia, a siderurgia, as petroquímicas, os meios de comunicação, os meios de transporte, meios energéticos, né? Fundamental para quê? Para estar gerando desenvolvimento econômico do Brasil. Então, em 1952, nesse sentido, Vargas vai lançar a campanha O Petróleo é Nosso, né, com a intenção de mobilizar as pessoas, o povo brasileiro, né, da necessidade, né, em torno de se extrair petróleo no Brasil. E em 1953, então, vai surgir a Petrobras, né, que é a indústria estatal, né, que vai deter de todo o privilégio da exploração do petróleo e refino do petróleo no Brasil. Vargas também ele vai estar priorizando pelo desenvolvimento e a modernização da economia brasileira, né, no quesito da industrialização, da modernização e implantação da indústria de base. Nós temos também ali nos primeiros anos da década de 50 que o custo de vida aumentou assim no Brasil, tá? Teve um aumento no custo de vida das pessoas, mobilizou os sindicatos, as pessoas passaram a se mobilizar em greves, em reivindicações. Vargas tentou, então, direcionando a sua causa trabalhista de modo, né, para amenizar um pouco da crise, mas aquela movimentação ela fugiu do controle, né, e enfim, as pessoas estavam insatisfeitas com o governo dele, com a forma dele estar gerindo a economia. Então nós temos aí então a oposição à UDN, ao governo Vargas, que vai intensificar. Então a UDN, né, nomeou então um político chamado João Goulart, conhecido como Jango, para o Ministério do Trabalho, e João Goulart ele vai administrar algumas principais greves ocorridas nesse período, né? Ele vai intermediar então negociações, reivindicações de trabalhadores, e nesse sentido ele vai a política dele vai ser
uma política avaliada como socialista. Então, a preocupação nesse momento, em relação a João Goulart, era que ele desse, então, transformasse o Brasil, então, numa república socialista. Então, esse temor, esse medo, né, ele vai ser intensificado, canalizado pelas críticas, né, contra Getúlio Vargas, publicadas no jornal de Carlos Lacerda, um jornal chamado Tribuna da Imprensa. Lacerda, então, ele vai acusar Getúlio Vargas de corrupção e ele vai acabar questionando Getúlio Vargas a sua capacidade administrativa, e ele denuncia Getúlio Vargas, então, por trás da sua política trabalhista existiam, então, interesses socialistas. Então, enquanto isso, Vargas, então, apelava aos trabalhadores, né, às massas urbanas, dizendo que o setor da indústria nacional e trabalhista e o trabalhismo é contrário à remessa indiscriminatória de capital exterior, ou seja, ele ficava tentando dialogar com a classe trabalhadora, dizendo que era necessário, então, investir numa indústria, uma industrialização interna, deixar os Estados Unidos de lado e